galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein, galera? Vamos até às 3 da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, sempre de olhos bem abertos para tudo que acontece aqui no esporte de São José dos Campos. Que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que completou 2 aninhos de idade, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Hora do Esporte, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de basquete. Na última quarta-feira, começou os playoffs de oitavas de final do NBB 17 para São José e Vasco da Gama. São José recebeu o Vascão da Massa na Farmaconde Arena e quem levou a melhor foram os visitantes. Quem vai te contar a história desta primeira decisão, primeira que pode durar até 5, é o Brunão. As imagens são sempre com ousadia e alegria do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Um novo campeonato começou para o São José Basquetebol. E agora, qualquer erro pode ser fatal. São 3 vitórias para levar os joseenses às quartas de final do NBB. Por isso, Vieta tentou sua sexta logo na primeira jogada. O Vasco não queria ficar atrás e respondeu logo em seguida. Jogo de playoff é nervoso, e isso era notado em quadra com as duas equipes errando muitas cestas. A primeira delas demorou a sair, mas depois que a primeira bola caiu, os dois times começaram a pontuar. E com o passar do tempo, o São José conseguiu abrir uma pequena vantagem, mas que não durou muito. Nessa bola de 3, o Ed recolocou o time carioca na liderança. No fim, um placar apertado digno de decisão, com vitória vascaína por 17-16. O segundo quarto começou com essa cesta de 3 do Martim. Mas o Vasco também guardava suas bolas de 3. Enquanto o ataque joseense parava na marcação adversária, Marquinhos continuava afiado nas bolas de 3 pontos. Essa cesta do Eugênios levantou a torcida vascaína e fez Regis Marrelli pedir tempo. A conversa, porém, não surtiu tanto efeito assim. E os times foram para o intervalo com 42-30 para o Vasco. Na volta dos vestiários, as duas equipes começaram pontuando. Era cesta para lá e cesta para cá. E a vantagem do Vasco, que era de 12 pontos, caiu para 3 nessa cesta de Martins Fernandes. E depois para 1 com esse arremesso do Vieta. Os argentinos estavam impossíveis e Fernandes recolocou o São José na frente nessa bola. Mas, apesar de todo o esforço, os visitantes voltaram a ficar em vantagem, terminando o terceiro quarto em 60-56. No último quarto, o São José sabia que precisaria ir para cima, para não começar os playoffs em desvantagem. Mas no começo só deu Vasco. E podemos dizer que com uma certa facilidade. Enquanto isso, os joseenses erravam bolas bobas. O jeito então era nas bolas de 3, sempre com ele, Martim Fernandes. O problema é que a mão do Ed também estava calibrada. E enquanto o São José parava na defesa adversária, o Vasco abria vantagem, encaminhando a vitória por 85-75 e fazendo a festa da torcida vascaína em plena casa joseense. Para o técnico Regis Marrelli, o setor defensivo do São José foi o ponto fraco do time na partida e o fator decisivo para a derrota. A gente não conseguiu marcar bem, o jogo contra o Pato e hoje a gente caiu muito defensivamente, né? Teve 2 jogadores no time deles que foram excepcional, um aproveitamento, Marquinho e Ed, né? E o Marquinho, a gente sabe que no dia que ele está no dia dele, fica muito difícil, porque a qualidade dele é um cara de 2,7 que chuta a bola em cima da cabeça, então realmente é muito difícil, né? Mas a gente foi abaixo,
4, 5 jogadores abaixo do rendimento normal. Isso aí pesa muito e defensivamente nós teria que compensar na defesa, mas a defesa não foi boa também não. Do lado vascaíno, além da felicidade pela vitória, tem também o respeito e a cautela para o segundo jogo dos playoffs do NBB. É importante essa vitória aqui, que é muito difícil ganhar aqui em São José, mas playoffs a gente precisa ganhar 3 jogos, né? Então a gente só ganhou 1, tem mais 2 jogos para vencer e tentar sair com a classificação, e a gente vai buscar agora nos próximos 2 jogos em casa. O primeiro jogo da série melhor de 5 dos playoffs já foi, e com a derrota, o São José vai precisar vencer pelo menos um dos próximos 2 jogos no Rio de Janeiro, no sábado e na segunda-feira, para se manter vivo no NBB. Eu vou brigar até o final, não vou desistir nunca. Agora a gente precisa mudar. Se a gente jogar assim, não vai ganhar, realmente, né? Não tem jeito. Nós precisamos mudar, eu sou muito franco, eu não conto história. E para eles eu falo a mesma coisa, ou nós vamos marcar melhor, ou nós vamos jogar melhor, ou nós vamos ter uma atitude diferente, senão fica realmente muito difícil. Pois é, Brunão, o Regis resumiu bem ali, né? Quando o Marquinhos está inspirado, o Ed está inspirado, o Humberto está inspirado, o Jamal não estava tanto, só anotou 2 pontos na partida, mas são gatilhaços, né? Bola de 3 para eles parece brincadeira de criança, né? O Marquinhos arremessa com uma tranquilidade, uma facilidade, a mesma coisa o Humberto, mesma coisa também o Ed. Esses jogadores fizeram a diferença, mas o São José também jogou abaixo daquilo que pode, né? Começou o jogo bastante truncado, com as duas equipes errando bastante, parece nervosas até mesmo para começar o jogo. E aí, a partir do segundo quarto, o Vasco praticamente dominou a partida, né? No terceiro quarto, o São José ainda teve uma melhora. A gente achou ali que poderia ser, né, uma volta do São José para o jogo, né? O começo de uma reação ali, mas acabou que não durou muito e o Vasco novamente voltou a dominar a partida. E aí no último quarto realmente só deu o Vasco. E aí o São José, além do que o Regis pontuou, né, além da defesa não ter funcionado, a defesa em contrapartida, né, a defesa do Vasco funcionou muito bem, né? Então anulou bastante ali o ataque do São José, que só conseguiu mesmo ser forte nas bolas de 3 do Fernandes. É verdade. Quem gosta de basquete gosta de números, o Brunão já trouxe na matéria, mas é sempre bom a gente ressaltar. O São José perdeu 3 dos 4 quartos da partida. O primeiro perdeu por 17-16, o segundo por 25-14, levou o jogo para o intervalo com 12 de vantagem para os cariocas, 42-30. Aí o terceiro quarto, o São José deu uma respirada, venceu por 26-18, levou o jogo para os últimos 10 minutos, perdendo por 4, 60-56. Mas aí voltou a perder no último período, perdeu por 25-19, aí o placar final 85-75. Principais pontuadores pelo lado do São José, o Martim Fernandes, 19 pontos, 3 rebotes e uma assistência, além do Carbonari com 13 pontos, 5 rebotes e uma assistência. Cestinha do jogo, que eu nem acabei falando dele aqui, mas o Paulo Iti, volante, o pivôzão da equipe do Vasco da Gama, 21 pontos, cestinha da partida com 21 pontos e 1 rebote, seguido pelo Ed com 18 pontos e 1 rebote, e o Marquinhos, 17 pontos e 5 rebotes. Vamos ver os jogos do São José, a sequência de jogos do São José, porque já tem jogo amanhã. Perdeu na quarta-feira, 85-75, como você acabou de ver. Jogo 2 amanhã, 5 da tarde, lá em São Januário, Vasco da Gama e São José. Segunda-feira, o terceiro jogo. Pode matar aí caso o Vasco faça 3-0. Se o São José vencer uma das partidas, obrigatoriamente, pelo menos uma partida, mais uma, teremos em São José, no dia 2, 19h30, novamente na Farmaconde Arena. E se precisar, caso empate em 2-2, 2 vitórias para cada lado, a decisão será no dia 5, novamente em São Januário, 20 horas, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que tá os playoffs. Tem jogos ainda que não começaram, tem playoffs que não começaram, como por exemplo Minas e Mogi ainda não começou, e também o outro aqui que não começou foi o clássico dos Corinthians, que começa hoje, na verdade, o 7º contra o 10º colocado. O Vasco está com 1-0 na frente do São José, o São Paulo bateu ontem, o Brasília fez 1-0, Paulistano venceu o Bauru, tem o jogo 2 hoje, Paulistano está na frente, Flamengo deu uma cacetada no Caxias ontem, venceu por 1-0, Franca foi apertado esse jogo aqui, eu achei que o Franca ia passar tranquilo, foi nada, foi apertadíssimo esse jogo aqui, Franca e Pato, e o Pinheiros, o Pinheiros venceu, o Unifacisa também já faz 1-0, o NBB vai se afunilando, hein, Brunão? Pois é, agora o São José tem que, como o Regis falou, melhorar, tentar vencer pelo menos um desses 2 jogos aí para trazer mais um jogo para São José, conseguir a vitória e igualar
a série para poder levar o último jogo, aí, o quinto e decisivo jogo, para o Rio de Janeiro. Se perder, acabar perdendo as duas, aí já é fim da linha, então tem que mudar essa mentalidade do São José e já são um jogo amanhã, o outro segunda-feira, não tem muito tempo para pensar não. E como você bem falou no programa de segunda-feira, na fase de classificação, o São José perdeu em casa naquele começo tenebroso de NBB, o pior começo da história do São José no NBB, perdeu em casa, mas no jogo do retorno, lá no Rio de Janeiro, o São José venceu. Se essa máxima persistir, o São José trará uma vitória do Rio de Janeiro, é isso que esperamos do São José Basquetebol, tá certo? Amanhã, 5 da tarde, São Januário, jogo 2, entre São José e Vasco da Gama, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos, tem futebol Sub-20, destaque para você. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Vai começar o Campeonato Paulista de Futebol Sub-20 e tem Águia em campo. Os meninos do São José estreiam hoje, daqui a pouquinho, na competição. Nosso repórter, o Paulo Ricardo, esteve no treino dos garotos e vai te mostrar, vai te mostrar, né, como estão os ajustes finais no time, que é comandado por um velho conhecido no meio do futebol joseense, para encarar a Inter de Limeira. As imagens são do nosso halterofilista, Rafael Santos. Solta, Matheus. Buscar um lugar ao sol, realizar o sonho de criança. No mundo da bola, quando o jogador chega ao sub-20, essas são frases mais que repetidas. E para esses garotos do São José Esporte Clube, não é diferente. Após meses de pré-temporada, finalmente chegou a hora de estrear. E a primeira competição será o Campeonato Paulista, que neste ano tem um novo formato, com 48 equipes, divididas em 3 grupos com 16 times. Vai ser um campeonato muito competitivo e a gente tem que estar bem preparado para representar bem o São José. O São José está no grupo 1, junto com times como Santos, Ponte Preta e o Taubaté. A primeira fase tem 15 rodadas em turno único. Os 10 melhores de cada grupo, mais os 2 melhores 11º colocados, somando 32 times, avançam para o mata-mata. Já os 2 últimos de cada grupo serão rebaixados para a segunda divisão. Mas a expectativa aqui é de passar de fase. A gente sabe que tem os rebaixamentos, né? Mas como a camisa do São José é grande, a gente sabe que a gente não vai brigar por isso. A gente vai brigar pela classificação e, se Deus quiser, dá tudo certo. E o primeiro adversário de hoje no João do Pulo será a Inter de Limeira. Essa será a primeira partida oficial dos meninos da Águia, que até o momento só disputaram jogos treinos. Mas se a falta de ritmo pode ser um empecilho, o fator casa pode ajudar a buscar um resultado positivo. O primeiro objetivo, nesse momento, é a vitória, para nos dar segurança, nos dar tranquilidade e confiança para o restante da caminhada. Para a competição, o elenco joseense foi reformulado. Da temporada passada, apenas 5 jogadores permaneceram. Entre as novidades está o lateral e zagueiro João Taboni. O defensor, que é de São José dos Campos, fez base em equipes como a Ponte de Campinas e o Corinthians, e agora está de volta para vestir a camisa da Águia do Vale. É bom estar de volta para casa, né? Porque depois de muito tempo, rodei vários lugares, fiquei muito tempo longe de casa, longe da minha família. Para mim é importante estar perto deles, que é uma força maior, né? Para poder continuar, ainda mais essa integração perto do profissional. Falta um passinho só, é importante para mim estar em casa, estar bem adaptado. Outro destaque é o atacante Isaac. Após boas atuações nas categorias de base, o jogador foi relacionado no time profissional e chegou a disputar algumas partidas com o técnico Ricardo Costa. Depois, foi emprestado para a Ponte Preta, mas agora está de volta ao time joseense. Estou muito confiante, eu sinto que esse vai ser o ano. A gente vai fazer um bom campeonato com fé em Deus. E um outro campeonato também está no radar dos jogadores do Sub-20 do São José, a Copa Paulista, que será disputada a partir de junho pela equipe profissional. Isso porque alguns atletas da base
vivem a expectativa de ganharem a oportunidade de jogarem com a camisa principal da Águia do Vale. Pensar primeiro aqui no Sub-20, mas a gente já pensa em uma integração na Copa Paulista. Pensamento de ir pro profissional, de estrear, de a gente fazer uma boa Copa Paulista, e eu tô pensando muito no profissional. Se Deus quiser, eu vou estar lá em cima. E é com esse pensamento de fazer um bom campeonato que os meninos da Águia entram em campo. O último jogo da primeira fase será somente em agosto. Então, até lá, ainda tem muita bola para rolar. Mas além da dificuldade maior das equipes, do rebaixamento e tudo mais, a gente também tem mais possibilidade de classificação, tem um leque maior de jogos para a gente poder disputar, e acho que é importante para aumentar nossa competitividade. Pois é, Brunão, o Campeonato Sub-20 vai começar, jogo importante daqui a pouco, 3 horas da tarde, São José e Inter de Limeira. Para essa molecada aí que está não começando, né? Porque muitos aí já passaram por bases de outros times, disputaram o campeonato ano passado, mas ainda assim é um começo, né, no futebol, essa última passagem aí antes do futebol profissional, né? Então a molecada está buscando o seu, como bem disse o Paulo, o seu lugar ao sol, e se for bem no Campeonato Paulista Sub-20, pode ser uma passagem aí para o time profissional também do São José na Copa Paulista, a Copa Paulista que é o torneio de testes também para o time principal, já pensando na Série A2 do ano que vem. Muito bem, sucesso para a rapaziada, boa estreia daqui a pouco, 15 horas, campo do João do Pulo, a hora que terminar a hora do esporte, já corre para lá. Você vai perder o comecinho do jogo, mas você pega todo o restante lá no João do Pulo, jogo bom, São José e Inter de Limeira, tá certo? Brunão, mudando de assunto, mas voltando a falar de basquete, mas do time feminino, as Águias voltam à quadra hoje pela 10ª e última rodada do primeiro turno da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino 2025. O time do técnico Leandro Leal, que vem de boa vitória em casa por 20 pontos de diferença sobre o Maringá, 91-71, dessa vez vai até Santo André enfrentar as donas da casa que estão mal das mãos, hein, podemos chamar assim. Vem de derrota para o Mesquita do Rio de Janeiro por 89-65 e aparecem na 9ª posição com apenas 22,2% de aproveitamento, tendo conquistado apenas 2 vitórias e 7 derrotas em 9 jogos disputados até aqui. Já o São José, por sua vez, aparece na 5ª posição com 55,6% de aproveitamento em 9 jogos, conquistou 5 vitórias e sofreu 4 derrotas. A partida será hoje, 7h30 da noite, lá no ginásio do Parque Celso Daniel, em Santo André, Brunão. Bom jogo para o São José, pontuar fora de casa, trazer uma vitória lá de Santo André e subir um pouquinho na tabela, ou tentar, né, pelo menos ficar a se distanciar dessa 8ª posição aí, a briga pelo 5º, 6º lugar ali, então dá para trazer esses pontos para cá. No pique, Matheus, coloca pra gente a classificação aqui do basquete, só pra gente ver, o Brunão falou, lá na frente todo mundo disparado, todo mundo não, né? Sampaio e o SESI Basquete já estão lá na frente, seguido pelo Corinthians, Ourinhos, São José o 5º colocado, uma vitória aqui do São José seria importante para dar uma encostada, uma enxuriçada na vida do Ourinhos, como eu disse, o Santo André é o 9º colocado, o Santo André, se terminasse hoje a competição, estaria fora dos playoffs. Vamos torcer por uma boa vitória do São José, logo mais lá no ginásio do Parque Celso Daniel, em Santo André, no Grande ABC, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, na volta tem futsal em destaque para você, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de futsal feminino. Depois do empate em casa contra o Telêmaco Borba do Paraná por 2-2, a Máquina Amarela entra em quadra amanhã pela 2ª rodada da Liga Feminina de Futsal, a LFF. As meninas do São José encaram as sergipanas do Confiança, que estrearam com derrota fora de casa para a DEF por 6-2. Para o jogo, o jogo é válido, né? Pela 2ª rodada da competição. E olha só, uma sergipana que joga no São José é só alegria por ter evoluído na carreira e agora poder voltar à terra natal para uma partida de Liga Nacional. Voltar para Sergipe hoje é a realização de um sonho, né? Numa competição nacional, num cenário diferente, jogando hoje pelo São José, vai ser incrível. Toda a minha família assistindo, meus amigos, todas as pessoas que sempre torceram por mim, só sonho. Acho que a Lígia, de 8 anos de idade, nunca imaginou, né? Jogava bola com o pai na garagem porque não tinha meninas para jogar futsal. Sergipe, o menor estado do Brasil. Então, assim, isso só me faz
ter mais vontade de nunca desistir dos meus sonhos, e que bom que eu não desisti. Diferente ao jogo, a expectativa é de um grande jogo. Sergipe sempre teve grandes atletas, tem um excelente treinador, que inclusive foi meu treinador, mas a gente vai lá focado em busca dos 3 pontos. A competição é longa e vai ser muito importante esses 3 pontos, mas quem for lá vai presenciar um grande jogo de 2 grandes equipes. Bacana, né, Brunão? Aí a Lígia não renegando as origens, feliz por voltar numa situação diferente, agora como atleta do São José, enfrentando o Confiança da sua terra natal. E em termos de competição, de jogo, de time, São José acaba sendo favorito mesmo jogando lá no Sergipe. E o sotaque dela também não deixa a gente se enganar. Mas é legal que, enfim, ela está mais parte do tempo dela do ano aqui em São José do que lá em Sergipe, né? Então ela voltando, ela às vezes volta nas férias só, e agora vai voltar trabalhando, jogando para jogar em Sergipe, né? Então uma terra, até o treinador que ela conhece também do time do Confiança, então para ela vai ser como se fosse uma volta aí no tempo. Para o São José é uma oportunidade de se recuperar no campeonato. Teve um resultado que a gente pode dizer assim que foi ruim, porque o São José saiu com 2-0 e deixou empatar no segundo tempo, e agora pode vencer o Confiança que não jogou a Liga o ano passado, então é um time novo, pode ser aí que tem alguma fragilidade, o São José pode aproveitar. Pois é, tem que aproveitar times de igual força ou de repente um pouquinho mais inferior, pelo menos no papel. O São José tem que fazer valer aí o seu poderio, tentar trazer os 3 pontos lá do Sergipe, é isso que a gente espera. E claro, segunda-feira todos os detalhes para você, jogo marcado para as 4 da tarde de amanhã, lá no ginásio do Instituto Federal do Sergipe. Sucesso para as meninas, tá certo? Brunão, ainda falando de futsal, mas agora dos meninos, depois da estreia com derrota em casa para o Sport Futuro do Paraná por 2-0, São José volta à quadra, dessa vez em Belo Horizonte, para encarar o Minas pela segunda rodada da Liga Nacional. O Minas que sofreu a maior goleada dessa primeira rodada, perdeu por 8-2 fora de casa para o Atlântico Erechim, ou seja, jogo de quem começou com a perna esquerda, viu, Brunão? A partir de amanhã, às 2 da tarde, no ginásio UniBH, lá em Belo Horizonte. Se a gente for considerar a estreia, pro São José ganhar pelo menos lá, né? Mas o São José perdeu em casa também, então... Pois é. Um perdeu fora de goleada, o outro perdeu em casa, então vamos ver como é que o São José vai se comportar aí. Acho que o Minas é um time que não dá para falar assim, vamos lá e vamos ganhar, né? Então esse time do São José tem que tomar cuidado também, para até que não iniciar esse campeonato com 2 derrotas, que é totalmente fora do cronograma pensado pelo Pichu e por toda a comissão técnica. Agora o Pichu vai ser papai, tá feliz da vida, e deve estar uma alegria lá no elenco do São José Futsal, que viaja para Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Minas. Agora, jogo 2 da tarde, Bruno, eu sei que tem que atender os interesses não é nem a emissora, né? O canal do YouTube que vai transmitir as partidas, que tem todo o direito da Liga Nacional, mas 2 da tarde é um horário ruim, né? Apesar que não tá tão quente assim, mas é um horário... Próximo do almoço, exatamente. Complicado. Não pode comer aquela macarronada bonita, tem que dar um lanchinho só, né? Tem que ser só a saladinha, o franguinho, para não pesar muito. E como eu falei, tem que ir lá e ganhar, é claro que isso é só conjecturas, olhando apenas como foram as estreias. E o Brunão lembrou bem, São José perdeu em casa por 2-0, estava perdendo o jogo praticamente inteiro por 1-0, acabou tomando aquele no finalzinho, jogando com o goleiro Linha, já faltando 20 e tantos segundos para acabar a partida. Faz parte, mas foi uma goleada sonora. O Atlântico Erechim, que é campeão mundial, campeão de Libertadores, bicampeão também da Liga Nacional, é um time fortíssimo, mas 8-2 realmente foi um placar elástico. Vamos ver como é que se comporta o São José Futsal amanhã, 2 da tarde, lá na Arena UniBH, contra esse Minas, que realmente surpreendeu pela elasticidade da derrota que sofreu fora de casa. Repito, amanhã, 2 da tarde, Arena UniBH, Minas e São José, segunda rodada da Liga Nacional de Futsal masculino, tá certo? Brunão, mudando de assunto pra gente fechar o Hora de hoje, falando de futebol feminino. São José volta a campo amanhã pela segunda rodada do Brasileirão da A2, né? Da Série A2, podemos chamar assim. Justamente no clássico do Vale contra o Taubaté. As 2 equipes perderam na estreia da competição e agora buscam a reabilitação. A partida é amanhã, 3 da tarde, no estádio Joaquinzão. Acredito que o Taubaté seja um pouquinho mais favorito, porque tem algumas remanescentes aí de temporadas passadas e do ano passado também, né? Então, talvez esse time do Taubaté esteja mais entrosado, que o São José é um time novo
praticamente surgiu esse ano. As meninas são muitas meninas novas de idade e de experiência mesmo, né? Então, esse time de São José está se montando e meio que trocando o pneu com o carro andando. Mas é um jogo que tem uma pressão sobre as duas equipes, porque as duas equipes não pontuaram, perderam as suas partidas de estreia, então precisam pontuar, precisam vencer, e quem vencer vai deixar a outra equipe numa situação bem pior no campeonato. Dentro de uma normalidade, o Taubaté estreou fora contra o Vasco da Gama, perdeu por 1-0, um resultado, podemos assim dizer, normal, que não foi, digamos, também tão normal assim ao São José, que jogava em casa contra o Minas Brasília, uma equipe de força equivalente na atual realidade do São José, mas acabou derrotando o São José em pleno Martins Pereira por 2-0, e agora as duas equipes, com derrota na primeira rodada, se enfrentam justamente no Clássico do Vale. Você lembrou bem, né, a curiosidade, tanto no feminino quanto no sub-20, na segunda rodada São José e Taubaté se enfrentam. Assim como foi na Série A2 no principal também, na segunda rodada do campeonato, Taubaté e São José, o Clássico do Vale. Então parece que combinaram, coloca os dois todos os jogos Taubaté e São José na segunda rodada. Quem sabe na Copa Paulista também, a segunda rodada do grupo também vai ser Taubaté e São José, o São José e Taubaté, enfim, vai ser o clássico, muito clássico do Vale para 2025. Pois é, ficou um bom tempo sem ter, agora tem um monte, né? Você estará lá e segunda-feira trará todos os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte de como foi o Clássico do Vale agora no feminino. Ufa, quanta informação para você, e vambora? Vambora. Tá na hora, então vambora. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Foi um prazer inenarrável estar em mais Hora do Esporte. Bom final de semana para você. Tá friozinho, coloca o cobertor, chocolatezinho quente, série na TV, e é isso, até segunda-feira. Muito bem, Luizão. Igualmente um prazer dividir o Hora do Esporte contigo, um só soquinho maroto, Luizão, que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, você fica com a programação da TV Câmara, eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima segunda-feira para te deixar muito bem informado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até segunda, tchau, tchau.